Como vocês sabem, o principal objetivo desta sessão, deste evento, é mostrar o que é que se faz aqui na UP, o que é que se faz na faculdade, o que é que os alunos fazem. E que não podia deixar de ser, houve um estudante de Engenharia Mecânica aqui da FEUP. Eu podia ter 1001 coisas escritas aqui, que não há aqui ninguém assim muito novo, pois não. É que a palavra que melhor descreve esta pessoa é que é o gajo que tem os tomates do tamanho do mundo. E vocês vão perceber isso agora. Portanto, ele teve à boleia pelo mundo durante 14 meses. Senhoras e senhores, sem mais demoras, Luís Pinto, o Tatanka, o Pou, como quiser. Onde é que tens o coisa? O microfone. Oh, já está ele. Já está a funcionar. Espera aí, eu ponho no sítio. Depois vai ser mais fácil. Ora bem, muito obrigado a todos, logicamente. Vocês nem conseguem imaginar como esta recepção era exatamente o que eu estava a precisar, esta segurança. Eu saber, eu chegar, e os calores estão a empranchar, e o mundo está em equilíbrio. Era exatamente o que eu precisava. Já agora só muito rápido para um agradecimento que eu queria fazer ao nosso Dux Veteranório e ao nosso Dux Facultis, que vieram cá e mostrar mais uma vez como a praxe é um elemento ativo ainda na Faculdade de Engenharia, como será sempre. Eu cheguei há uma semana e o choque é tremendo, vocês não têm ideia. Então eu saí unicamente com o meu bandolim e o meu passaporte e umas sandes de atum para a viagem, porque eu não queria passar fome nos primeiros dias, não é? Mas o dinheiro com que eu saí, deixei as moedinhas todas em casa. Eu tinha confiança de que ia conseguir. Eu sentia em mim que conseguia atingir este objetivo. O que iria correr não importava, mas o meu principal objetivo era estar aqui de volta em setembro para iniciar o novo ano académico. E, portanto, tudo correu bem. Eu posso contar as histórias. Pelo menos isso. Eu tenho que... o que é que eu posso contar? Imensas coisas, logicamente. Eu vou dizer-vos, muito rapidamente, eu tinha 3 regras nesta viagem. A primeira era que eu tinha que estar aqui em setembro. A segunda era eu nunca queria pagar para dormir. Ou seja, independentemente se eu tivesse muito ou se eu tivesse pouco dinheiro, eu escolhia nunca dormir, nunca pagar para dormir, porque se eu fosse a um hotel e pagasse a conta e depois acordava no dia seguinte, estava o meu pequeno almoço, e eu depois no dia posterior eu tinha que voltar a dormir e gastava dinheiro, era uma consequência. Mas se eu escolhesse não pagar, sempre alguém me convidava para jantar, para dormir em casa deles, o que fosse. E eu a tocar na rua com o meu bandolim, alguém vinha dar uma moedinha, trocavam uns dias de conversa e depois a trocar umas histórias também, era com um sorriso. E a música são definitivamente as linguagens universais, independentemente de qual seja a cultura, o credo ou a linguagem, não importa. Basta sermos bons e é-nos retribuído, lógico. O que é que poderíamos estar mais à espera? Eu tenho a certeza que vocês têm muitas dúvidas e, portanto, estejam completamente à vontade. Oi? Tá. Pronto. Vamos só sentar. É mais fácil. Isto hoje vai ser aqui uma tertúlia espetacular. Eu não tenho pressa, mas sejam à vontade. Espetacular. Portanto, nós temos aqui umas perguntas. Depois disso, obviamente que quem quiser intervir também está à vontade. Portanto, Luís, Tatanka, Pou, a primeira pergunta é porquê? Como é que tu... Porquê que sentiste... Eu queria sair de cá, não é? Precisamente. Eu adoro o meu curso, eu estou em Engenharia Mecânica e cheguei cá e vou continuá-lo, sem dúvida.
Mas eu posso dizer que eu não estava completamente focado nele antes de sair, não eram as festas, era um grande fator e acordar para as aulas cedo era sempre complicado. Ainda agora vai ser. Mas, de qualquer das formas, eu tinha toda esta panóplia de experiências que eu sonhava viver e nunca as tinha tido, ou sítios que eu queria visitar e não os tinha visitado. Logo, eu não tinha meios para os pagar, mas como foram aqui referidos vários grupos académicos, eu passei por algum deles e, neste caso, posso referir especialmente a Tuna de Engenharia, que me deu os dotes musicais para o poder fazer. Então, eu saí, se eu queria desperdiçar o curso, ou seja, se eu queria não estar completamente focado, se eu andava aqui na boa vida, então vou parar um ano e vou vivê-las todas ao mesmo tempo e depois volto mais maduro, não era? Volto mais maduro e com a cabeça mais ajuizada. Para depois... Ou não, mas... Pelo menos com mais moderação. Se há coisa que aconteceu é porque eu conheci mesmo melhor a mim próprio. Eu estava exposto a tudo, o que fosse. Ou não ter sítio para dormir, ou não ter comida na mesa, ou andar horas e horas a tentar procura de boleia e nenhum carro parava, o que fosse. E eu aprendi a conhecer os meus limites e sei como posso jogar. Ou seja, as cartas foram postas na mesa e eu, com isso, conheço o meu baralho todo. Posso dizer dessa forma. Ou seja, agora conheço-me a mim e sei o rumo que quero seguir exatamente por me ter explorado dessa forma. E foi a razão. Cheguei cá e acho que resultou, não é? De que é que tu na viagem sentiste mais saudades? O que é que te fez? Houve algum motivo em que tu... Houve alguma altura em que tu vacilaste e quiseste voltar? Não. Nenhuma vez eu tive vontade de voltar. Eu tive sempre imensas saudades de casa. Lógico, dos meus amigos, da comida portuguesa, o bacalhau e a superboc, claro. Mas... a cerveja era boa pelos sítios onde passaste já agora? Diferentes tipos. Mas uma pessoa habitua a língua... E mulheres? A alguma coisa. Pronto. Eu tenho que dizer que eu ia sempre sendo levado de um sítio para o outro. Por mulher? Lá está. Era aí que eu aproveitava tudo, porque tudo vem por bem. Tudo vem por bem. Ok, pronto. Eu podia dizer tanta coisa agora. Mas já lá vamos. Então, resumindo, como é que tu decidiste que, vou sem dinheiro, mesmo à confiança, Como é que tu geriste essa situação? Porque o objetivo inicial não era tu estares 14 meses fora. Não, o objetivo era sempre, sim, era estar um ano académico fora. E eu, quando saí, sabia que não iria estar presente no ano seguinte, na faculdade, iria voltar só um ano depois. Era a minha ideia, porque eu já tinha feito umas viagens mais pequenas durante o verão pela Europa, mas desta vez eu tinha a ambição de dar a volta ao mundo, não era? Eu cheguei do Porto e a minha ideia toda era voltar ao ponto de partida. Só que eu não seria o mesmo se eu estava aborrecido ou... se a minha vida... que não era, eu tinha uma vida inacreditável, mas também... Se eu estava aborrecido com o que estava a acontecer aqui antes, jamais estarei agora, porque eu fui mudando e espero eu ter melhorado o meu caráter de forma a poder agilizar as coisas, para que nada mais saia do meu alcance. Qualquer que seja um projeto, pode-se realizar. Se correr bem, corre bem, se não correr bem, há de haver outros. Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Escolhemos uma direção e, obviamente, haverá uma consequência. Vamos à direita ou vamos à esquerda quando há um cruzamento. E tomamos rédeas do nosso futuro, agora mesmo e a cada momento. Portanto, o que seja, eu escolhi fazer esta e, como eu disse, pronto, correu bem porque estou aqui a contar a história. Tu falaste das 3 regras. Tu tinhas 3 regras para a tua viagem. Exato. Não a cheguei a dizer ainda. Não. Esta partida. Pronto. Então, uma era que eu tinha de estar aqui em setembro, eu só lembro-me que disse, e a outra também era que não queria pagar para dormir. Pronto, a terceira... Pagar para dormir bastava isolar uma vida. Porque... E a outra era que eu nunca queria dormir
com fome. Eu nunca queria ter, nunca poderia ter fome. Se eu quisesse passar necessidades, tinha ficado cá em Portugal, não me tinha aventurado, não dei a volta ao mundo ou por onde quer que fosse para estar a passar necessidades, lógico. Portanto, eu teria que ter o mínimo de responsabilidade em mim próprio e mantendo estes princípios, sabendo que apenas com o bandolim eu até conseguiria safar-me. A Tuna deu-me essa confiança e todo o envolvente praxístico ou de curso, todos os amigos, toda a gente que me ajudou, e eu decididamente foi com a estrelinha e a boa fé de todos que eu acabei por conseguir, porque eu tive tanta sorte em tantas alturas. Foi mesmo inacreditável. Mas houve alguma destas 3 regras que ficou por cumprir alguma vez? Não, nenhuma. Quer dizer, estar cá em setembro? Sim, não. Certo, não, nunca paguei para dormir nos 400 e tal dias que estive fora e nunca passaste fome? Nunca passei fome. Olha, já agora, tu saíste daqui com uma mochila e com uma bandolim, o que é que tu levavas dentro da mochila? Não, só uma troca de boxers e sandes de atum, como eu disse, para e deu-te para os 14 meses a sandes de atum? Porque eu saí de casa a pé e depois comecei a apanhar boleia. Foram uns 2 km até à entrada, até às portagens da autoestrada, e depois lá levantei o meu dedo e comecei a apanhar boleia. Mas a primeira paragem onde eu comecei efetivamente a ganhar dinheiro foi em Valência, em Espanha. Pronto, era aí mesmo que eu ia começar agora, que era para tu falares mesmo sobre a viagem. Para onde é que tu começaste? Saí de Portugal, de este para oeste, era o meu objetivo. Tinha que ir por oeste, vir por oeste, o mundo é redondo. E então fui por Espanha, Valência. Eu até posso, já agora que até me lembrei, vou-vos contar esta história. O início da viagem foi mesmo difícil. Eu tinha confiança em tudo, mas ainda assim era um risco grande e eu nem sabia bem no que é que me estava a meter, lógico. Mas houve um acontecimento, foi ao 3º dia da viagem que eu sabia. Isso foi aquele ponto de viragem que eu nunca mais tive dúvidas. Eu sabia que estava no sítio certo, a ir na direção que tinha que ir e sabia que tudo ia correr bem. Porque, pronto, a sorte estava do meu lado, fosse o que fosse. Então, imagina lá, eu estava em Valência, em Espanha, a tentar apanhar boleia para norte, para França. E eu estava na entrada da autoestrada, que era o sítio para apanhar boleia, em direção norte. E eu lembro-me que era julho e estava mesmo calor. E tive 9 horas à espera. 9 horas estive eu à espera por uma boleia. Mas aquele era o sítio perfeito para os carros pararem. Conseguiam-me ver e até buzinavam e acinavam e apontavam para mim e riam-se. Como quem vai a pé. Era. Nada solidários. Mas, olha para mim. Que até nem assim tão comum, mas aquela vez nenhum carro parou. Nenhum condutor decidiu que eu era merecedor dele parar por mim. Não importa. Ao fim dessas 9 horas, vem um carro de polícia, dá a volta à rotunda, para a minha beira, sai lá o polícia todo a mandar cenário e a enforçar a lei. Não podes estar a apanhar boleia, é perigoso, estás a pôr em risco o trânsito, os carros podem ter um acidente. E eu, lógico, a tentar defender-me da melhor forma que podia. Que deste logo um banano em cada um. Não. Então eu estou aqui no passeio, os carros podem parar, tem aqui espaço, veja, tem espaço. E sem problema nenhum, eles sabem o que é que eu estou a fazer, estou logicamente a pedir boleia, a linguagem universal também, o gesto. É esse dedo, sim. É a linguagem universal. Para a boleia. Sim, porque o outro não é para a boleia. Mas o polícia devia estar a ter um mau dia, de alguma forma, em que ele ficou lá a certificar-se que eu me ia embora. Ou seja, eu tive as 9 horas à espera de boleia, passadas essas 9 horas vem um carro de polícia, o polícia sai e diz-me que eu tenho que sair de lá. Ou seja, se eu tivesse sido permitido ficar mais tempo, eu pelo menos tinha esperança de que ia eventualmente conseguir. Mas aquele era o sítio para apanhar boleia para norte de França de longas distâncias, que era a entrada da autoestrada. Então eu fiquei baixo, tipo um golpe no meu estado de espírito, porque já aquele esforço todo que eu estive a aguentar com o sol, foi com a esperança de que ia conseguir. Assim tiram-me as rédeas todas e não vou lá nenhum. Portanto, eu estou de cabisbaixo, volto para o centro da cidade e começo a andar. Até que eu cruzo uma rua secundária, completamente secundária, nada como uma outra, que era a autoestrada, mas que até ia na direção norte. E eu penso, mais uma vez, vou tentar uma última vez, então levanto o dedo e um carro imediatamente para.
Lá, era um grupo de malta jovem, tinham cerveja, pediram para entrar, bom, vamos. Eles iam até norte, iam 20 km, não é nada como o que eu queria ir para a França, mas qualquer coisa para me pôr na direção certa ajuda sempre, passo a passo, não é? Mas eu estava a tentar cruzar a conversa, conhecer pessoas, a contar algumas histórias, a perguntar também de onde é que eles vinham, e em conversa eles iam para um festival de música que eu nem sabia que existia. E em conversa, eles tinham um bilhete gratuito que tinham acabado de ganhar o dia anterior. Ou seja, porque eu estive às 9 horas à espera, com um sol mesmo quente, e eu estava esgotado, e depois o polícia manda-me tirar de lá e abala completamente o meu estado de espírito, e eu acabo a noite a ver Guns N' Roses de borla. Olha, agora falaste na polícia. Chegaste a estar preso. É verdade. Aconteceu tudo. Como é que... Aliás, gostaste da experiência? Do banho e tal? Foi, pá. Quando eu contar a história... Como é que foi essa história? Como é que tu acabaste preso? E onde é que foi já agora? É como eu digo, todas as histórias vocês agora já sabem, vão ter um final feliz, porque eu estou aqui, não é? Quer dizer... Sem estragar a surpresa. Então eu estava no Omã. O Omã é aquele país na Península Arábica que faz fronteira com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E então, Muscat, aquilo é no meio do deserto, mas tem o Golfo Pérsico logo ali e o Mar do Omã. Muscat, que é a capital do Omã, foi fundada por portugueses no século XVI. 1500 e tal. E tem, obviamente, imensa história portuguesa, como castelos e fortalezas, palácios, que foram feitos, edificados por nós. Havia um deles que era extremamente inacreditável e bonito e grande, e tinha um portão mesmo fixe e tudo isso. E tinha também os guardas à porta, mas estava fechado. Eu não sabia porquê, porque eu a tentar perguntar-lhes por que razão, mas eles falavam árabe para mim e eu não compreendia. Então não tinha forma de comunicar com eles. Mas eu percebia que estava fechado e que não era suposto eu entrar, mas também, logicamente, eu tinha direito de nascença de saber o que estava lá dentro, porque é o Palácio Português e foi construído por nós e pronto, só queria explorar. Então, isto, se eu olhar agora para trás, é mesmo estúpido, não é? De todas as formas. Mas imagina lá, eu estava a sondar a zona para ver onde é que eu conseguia avançar. Português, se enrasca. Trepei, subi uma encosta, uma montanha que estava do lado direito do palácio, mas aquilo era mesmo a subir a escarpa, que não era nada fácil. Eu tinha o meu bandolim comigo, a minha câmara fotográfica e o meu passaporte. Era o que eu tinha. Por vezes tinha que atirar a caixa de bandolim e saltar depois eu para conseguir subir até lá acima. E não caí porque não calhou. Estava em cima. Cheguei até lá acima, desci até à praia e depois vi que estava encalhado. Estava encalhado porque se eu quisesse voltar para trás não havia hipótese. Eu consegui descer a encosta que estava virada para a praia, mas não havia hipótese de conseguir subir. E depois via o mar à minha frente e a muralha do outro lado do mar. Ora, isto é aliciante, não é? Estava o mar a dividir-me. O que eu cheguei à conclusão, eu estava com roupa e botas e... Pronto, acabei a nadar 45 minutos com o meu bandolim a segurar na mão direita e a nadar até chegar até chegar à muralha. E a muralha, que até a base não era muito complicada para subir, que eram aqueles blocos em Y, de cimento dos pardões, que encaixam todos uns nos outros, pronto, não importa. Cenas. E até consegui subir, cheguei até lá acima e estava a secar o meu passaporte, e a secar a roupa, e o meu bandolim ficou ileso. Passaporte, bandolim que é preciso, passaporte. Tá. Também não saio daqui. E a câmara fotográfica ficou toda lixada, porque era uma câmara fotográfica de rolo. Não, era uma Pentax, era do meu pai. Ele ficou chateado para eu ter estragado. Mas, então, eu estava a secar, quando achei que estava mais ou menos seco, comecei na dita exploração, andei por lá meia hora a ver que aquilo, pronto, obviamente, tinha muitas portas fechadas que eu não conseguia entrar, mas ainda andava às voltas nas instalações. Até que ao fim desse tempo, eu vejo ao
ao fundo, três pessoas com um uniforme militar e mal eles me veem, começam a correr na minha direção e a gritar em árabe. Não, árabe. Espera aí. E depois... Mas eles estavam a gritar o quê? Não sei, pois era árabe. Mas vieram correr na minha direção e agarraram-me, puseram-me um saco preto na cabeça, atiraram-me para dentro de um jeep e depois eu fui levado para um sítio qualquer. Depois. Eu não sabia. Pareceu-me, eu diria agora que foi para aí a 20 minutos de distância, mas a minha medição do tempo não estava muito certa, de certeza. Não importa, eu cheguei, fui introduzido a um inspetor da polícia, esse sim falava inglês, e conseguiu-me pôr a par do que é que estava a passar, porque, pelos vistos, aquilo era o Palácio do Sultão. E era uma reserva militar em que nem sequer os civis do próprio país têm autorização para estar. E, portanto, eu estava num grande problema. Ai, tu dizias, sabias lá buscar boleia? Tipo. Pois, e eu a tentar contar a minha história, pois, é português e vem a tocar muito pelo bandolim. É português, deixa lá, é português. Não, e eu tentar, vem dar a boleia e a tocar bandolim pelo mundo e tudo isso. Não, eles pensavam mesmo que eu era o espião. A sério. E ainda por cima, porque eu tinha a máquina de rolo e o rolo estava destruído por causa da água salgada, isso ainda jogou contra mim. Eles pensavam que eu tinha destruído as provas. Ou seja, ele estava mesmo a ameaçar e eu estava mesmo assustado. Porque era com o tribunal e a embaixada e advogado e deportação, mas foi tudo. Tiraram uma roupa, revistaram, tiraram a fotografia, mugshot e a impressão digital, tudo. Até que eu passei a noite na cela. Mas tiraram-te a roupa e revistaram-te todo? Não. As cavidades todas? As cavidades continuaram por revistar. Olha, Luís, e tínhamos ficado em Valência, não é? Não, mas espera, ainda não acabei esta história, atenção. Pois, tu ainda lá estás, tu ainda lá estás, pois é. Queres-me deixar na prisão? Não, então eu lembro-me que essa noite era lua cheia, porque eu conseguia ver a lua pela janela. Às quadradinhas. E eu estava mesmo sem saber o que é que ia acontecer no dia seguinte, mas sem fazer uma mínima ideia. Mas eu já na altura a pensar, caralho, mas isto é mesmo inacreditável. E vai ser uma história mesmo fixe para contar aos meus amigos. Mas acontece, no dia seguinte, eles acordam-me, dão uma refeição da treta e eu sou introduzido ao comandante da unidade e ele fala comigo, ou seja, a pessoa que estava em carregue, e é a primeira vez que eu estou a falar com ele. Mas a conversa, ele falava inglês também, e a conversa foi mesmo fluida e mesmo fácil, sem nenhum problema. Eu estive a contar-lhe algumas histórias, ele compreendia perfeitamente os meus motivos, e eu até lhe toquei algumas músicas, e ele estava a curtir a cena. Depois, pronto, o que importa... Tudo isto acabou a ele a libertar-me, sem qualquer queixa, e a pedir-me para ser amigo dele no Facebook. Pronto, voltando, paramos em Valência. Sim, depois conseguiste apanhar boleia para o festival, que era onde, já agora? Benicassim fica poucos quilómetros acima de Valência, entre Valência e Barcelona. E tu depois daí, como é que... Por onde é que foste a seguir? Eu vou passar... Houve países, nomeadamente da Europa, desta vez, eu não tive assim... Especialmente, por exemplo, Espanha eu passei, mas França passei também rápido. Na Itália, parei ainda em Florença e em Nápoles, e depois apanhei o ferry para a Grécia. Eu tenho... Quando me quiseres interromper, mas eu tenho imensas histórias que posso contar. Então, olha, nós temos aqui umas fotografias que... à partida, vamos projetar, se Deus Nosso Senhor quiser. E tu comentavas. A fotografia? Tá. Sim. Há de aparecer tecnologias, cenas. Olha, não era esta a primeira, bandidos. Pronto. Também não era esta. Está fácil. Está a correr bem. Podia às vezes estar trocado, mas não. Não, isto são fotografias que tu ias pondo. Olha, pronto, isto aqui ainda cá. Isto foi antes de sair. Onde é que isto foi? Isto foi... Aqui já tinhas decidido... Porque imagina, eu depois eu estava com tantas vontades das boleias, porque cá em Portugal eu ia à boleia por todo lado. Então foi a festa académica da Covilhã e eu fui à boleia. Depois foi o Rock in Rio, eu fui à boleia. E andava com tudo. Isto foi numa das estradas pelo caminho. Então agora à próxima. Entre os montes.
Acho eu que é a próxima. Podes passar para a próxima. Pronto. Não era bem esta a próxima, mas serve. Isto aqui foi em Macau. Foi em Macau. Como é que isto acontece? Como é que uma pessoa que sai daqui sem dinheiro está em Macau a saltar com um elástico preso aos pés? Bungee jumping. Mas Vai buscar. eu quando tinha e quando não tinha, não tinha. É a mesma coisa. Eu estive, por exemplo, nos países asiáticos, sem contar com Macau e Hong Kong, lógico, mas em que tinha mesmo pouco dinheiro, 4 meses sem uma única moeda no bolso e andava de um lado para o outro com os amigos que ia fazendo, as amizades, e tocando a música nem valia a pena tocar por dinheiro que ninguém me ia dar. Mas a refeição e a cama estavam sempre garantidas, onde quer que fosse. Era genial. Mas quando tinha... tu alguma vez dormiste sozinho? Ou melhor, houve noites que dormiste acompanhado? Dormi acompanhado? Como assim? Que não dormiste sozinho? Passa a fotografia. Logicamente, sabe? Já lá vamos. Isto aqui foi... Onde é que isto foi? Isto foi no Everest Base Camp. A bandeira de Teupo. Isto aqui foste tu que fizeste, não? Fui. E tenho mesmo pena de não a ter podido trazido, mas pronto. Mas o que é que aconteceu para tu não vires com ela? Não. Não trouxeste hoje? Não a tenho. Foram consequências da viagem. Já não a tenho. Mas como é que tu arranjaste? Isto aqui foi tudo porque eu tinha um mês de trekking até ao Everest Base Camp. Então eu tinha que ocupar os meus dias e lá à noite, pronto, não há assim tanto para fazer. Não, mas, claro, logicamente. Isto foi um marco importante mesmo para mim. Já lá vamos. Foi o Everest Base Camp. Foi no Nepal e eu apanhei boleia até ao fim da estrada o mais possível e depois meti-me nos caminhos de cabras, que é os trilhos que eles têm até lá. E foi um mês a andar desde o nascer do sol até ao pôr do sol, sempre. Então, eu já tínhamos sido falado cá sobre pôr uma bandeira da tuna e levar comigo, que acabou por nunca se realizar porque eu também estava tão atrapalhado na altura em que estava a sair que nem tive tempo para a trazer, lógico. Mas cá surgiu uma ideia, os materiais não foram assim tão fáceis, mas assim também não foram complicados de arranjar. Tinha uma agulha e tinha uns fios de lã e com uns tecidos, pronto. Mas os tecidos ias arranjando na viagem? Isto foi tudo no Nepal, sim, tudo. Ou seja, isto era a parte base do tecido, era a cortina de um quarto onde eu fiquei a dormir numa das noites. Está o dono à tua procura agora. Não, vamos passar à próxima, se faz favor. Vamos lá ver. É a próxima. Olha, cá está. Cá está. Isto onde é que foi? Foi em Washington, nos Estados Unidos. No estado de Washington. Tu dormiste sozinho nesta noite? Sim. Dormiste? Esta foi uma senhora inacreditável. Olha, até estou a dizer. Não, foi. Inacreditável. Eu até vos vou contar esta história. Está bem. Mas isto nada... Pronto. Isto foi porque a última fronteira que eu tinha que cruzar, que foi de volta para o Canadá, ou seja, eu fui Canadá, Estados Unidos e depois voltei. Ou seja, eu da Austrália cheguei para o Canadá, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. Okay? Pronto. Na segunda vez que eu estava a entrar no Canadá, não me deixavam entrar, porque eu, como não viajo com cartão multibanco, nem tenho voo de retorno, nem tenho provas financeiras de como me consigo sustentar no país. Lógico que, tendo o visto de turismo, eles não me deixam arranjar uma forma de eu ganhar dinheiro no país, não é? Se eu disser que vou para lá tocar bandolim na rua, eles nunca na vida me deixam entrar. Pronto, aconteceu que, normalmente, eles nunca fazem perguntas, mas desta vez aconteceram que fizeram e então não me deixaram entrar nos Estados Unidos. Ora, nos Estados Unidos... Canadá? No Canadá, sim. Então, eu fui recusado 3 vezes, até que depois arranjei o voo de retorno. Mas o que eu queria dizer era, há males que vêm por bem, sempre. E este
foi nos Estados Unidos, em Washington, mesmo na fronteira, e eu vinha todo cabisbaixo, porque me recusaram do Canadá e eu queria mesmo lá ir, que tinha amigos já à minha espera, já lá tinha estado antes. E tinha mesmo cabisbaixo que não sabia como é que eu iria arranjar uma forma de lá entrar, que não estava a arranjar a solução possível. Chega uma bomba de gasolina e pergunta, olha, conhece, porque eu não tinha dinheiro, conhece algum sítio onde eu possa passar a noite, que seja calmo e seguro, que ninguém me vai tirar a minha mala, nem o meu instrumento? Venha Olha, a senhora que estava lá a vender na gasolineira, dá-me uma nota de 100 euros, de 100 dólares para a mão. Pronto, toma. Vai ali ao motel e fica lá a dormir. Pronto. Mas isso completamente sem... era esta senhora? Não. Então onde é que esta senhora surgiu? Sem qualquer... Mas foi tão espontâneo e eu conhecia tão pouco, não sei, ela apenas sentiu o que eu precisava e como ela estava e tinha as possibilidades, deu-me. Eu fui a esse motel, estava a tentar... saber como é que era para passar a noite e perguntei também à dona que estava responsável no bar, que aquilo era um restaurante também, e perguntei, será que eu posso tocar aqui umas músicas e vocês dão uma refeição? Porque eu tinha fome, e é normalmente isso que eu faço quando tenho fome. Então, ela disse, não, agora nós estamos a ter uma festa, não podemos, mas damos a refeição à mesma. Então deram-me e eu estava lá sentado a comer, até que vem existe a festa que estava lá a ver, era a festa de aniversário dela, e eles juntam-me e eles chamam-me logo para a festa e pagam-me cerveja e os copos todos, e depois acaba a dormir em casa da família dela. Ou seja, eu fico os 100 dólares e a barriga cheia e tudo. Portanto, isto aqui foi a pessoa que te deu de dormir naquela noite. Sim, exatamente. Vamos passar à próxima. E eu lembro-me que o genro dela era mesmo, ele estava sempre a dizer, eu sou redneck, e a bater no cachaço, sou redneck. E depois a dizer, tens que ir dar umas voltas de jeep comigo. O desporto favorito dele, ele tinha um jeep 4x4 e ia andar a fazer os rallyzinhos e a espalhar a lama pela... Pronto. Mas tu não chegaste aí? Fui com ele também, porque eu estive em casa 4 dias, em casa da família. Ainda acabou, porque foram as vezes que me foram recusadas na fronteira. Pois, lá está. Olha, esta aqui... Isto foi em Singapura. Como é que é o contexto disto? Não, o contexto em Singapura foi mesmo fixe. Tem imensos imigrantes. Grande parte da população são imigrantes. E estas eram filipinas. Existem, por exemplo, malta das Filipinas que vai para lá tentar ganhar a sua vida, como há muitos indianos também, em busca de novas oportunidades. E eu vou conhecendo aleatoriamente pessoas. Mas tudo aleatório. Em que eu estou a tocar na rua e vem este e senta-se ao meu lado e conversa e ficamos amigos. E se na altura não tiver sítio para dormir, pronto, convidam-me para ficar. Não, eu estava a dormir num templo indiano. Estavas a dormir, desculpa? Num templo indiano em Singapura. E este foi um outro grupo de pessoas que eu conheci das Filipinas também, que me levaram a jantar, tomar café. Divertido, lógico. Mas tu contavas a tua história, como é que surgia essa empatia? Como é que tu, num sítio onde não conhecias ninguém te conhecia, e como é que... Era o meu meio de sobrevivência, não havia outro. Era falar, era demonstrar o meu bom espírito para que a boa energia fosse retribuída. É a única forma que funciona. E eu, para tentar tocar na rua, estou num ponto especial em que as pessoas notam-me facilmente. Lógico, se eu estiver a apanhar boleia, também no carro a conversa é fluida e eu consigo criar amizades facilmente. Então, dessa forma, tudo se tornou mais fácil, como é que é dizer? As pessoas vinham ter comigo e eu não precisava necessariamente de abordar alguém a dizer que precisava disto ou daquilo, não. Eu agia naturalmente. Bom, eu tentava cuidar da minha aparência de uma forma caricata também, para apelar à amabilidade das pessoas. E resultou nesse sentido. E então, se eu até sou este personagem engraçado, até tenho umas histórias para divertir, toco umas músicas que até podem interessar e torna-se tão fluida a viagem que não tem razões para parar. Foi o que tu disseste há bocado, tu durante a viagem toda, tu não passaste fome
Ou melhor, tu fazias atuações em troca de alimentação e alojamento. Sim, claro. Nem era em troca. Em troca é a amizade ficava lá. Isso era um ato natural, eu estava lá para entreter as pessoas, como me divirto a mim, também me divirto aos outros. Tocar, e essa é a coisa, eu aprendi tanto com música, aprendi tanto. Simplesmente, qualquer músico que estivesse a tocar na rua, nem que eu não precisasse de dinheiro, parava sempre para tocar. Então foram com os mais diversos instrumentos e línguas, tudo o que eu tenho aprendido. E é conhecimento para mim, para ajudar a melhorar o meu caráter. Não é? Aprendendo essas diferentes perspectivas. Cada cultura tem uma diferente perspectiva sobre o mesmo ponto. Ou até podem ser semelhantes. Se uma pessoa for analisar ao fundo, até acabam por ser semelhantes. Mas são essas diferentes perspectivas, eu posso concordar ou não posso concordar. Mas primeiro tenho que perceber as razões. Eu tenho que perceber qual é o motivo que os leva a pensar dessa forma. E então analiso se faz ou se não faz sentido. E com isso posso julgar e é muito mais fácil. Para também eu adaptar, não é que eu adapte a minha forma de ser, mas tornar-me em algo que seja agradável para os outros. Tu agora, portanto, desde que estás de volta, ou mesmo depois de ter saído dos sítios por onde passaste, continuaste a manter contacto com algumas das pessoas com que... Como eu disse, o Facebook é uma plataforma inacreditável para isto, lógico. E tu continuaste a manter contacto com essas pessoas? Sim. Sempre que posso. Olha, vamos passar à próxima fotografia. Daqui a 5 minutos. Cá está. Portanto, isto foi crescendo, era 1, 2, 3. E meio. Onde é que isto foi? Foi em Macau. Mas eu, por acaso, sim, eu tive mesmo sorte em Macau. Muita sorte. Foi tanta sorte. Foi só em Macau. Por acaso. Eu tive tantos sítios que eu tinha razões para ter ficado lá meses e anos. A minha vida era perfeita. O que é que te aconteceu em Macau para teres tido tanta sorte? Não, pronto. Primeiro foi todo aquele clima e a segurança. Eu falei sempre em português em Macau. E isso não é que tenha ajudado, mas senti muito mais confortável, logicamente. E então foi na altura em que, por exemplo, eu apareci na capa do jornal de Macau no dia do meu aniversário. Caramba, foi... E depois, pronto, as pessoas levavam-me de um lado para o outro, eu tinha amizades mais ou menos coloridas, pronto, era... Olá. Tudo assim. Mas isso do português é outra coisa. Não te fazia confusão? Tu estás tanto tempo sem falar português? Sim, até porque para as pessoas que me viram no primeiro dia em que eu cheguei, ou nos primeiros tempos, eu tinha mais dificuldade em articular as palavras. Porque eu não falava, como eu não ligava, eu não usava o telefone para ligar à minha família ou aos amigos, comunicava mais por escrito no Facebook. Então o português não falava muito. Falei em Goa e falei em Macau e em Malaca, onde havia algumas comunidades portuguesas, mas de resto não foi. Passava meses e meses. Mas nunca esquecerei, como nem era possível esquecer a minha língua. Olha, e nunca te aconteceu, agora está aqui este cenário de fundo, nunca te aconteceu uma mulher oferecer-te alojamento em troca, digamos, de condições favoráveis para ti e para ela? É assim, eu explorava as oportunidades que vinham da minha família. Mas, pronto, era porque todo o tipo de pessoas me convidavam para dormir, e se fosse... Eu em todas, vá lá, se formos contar os dias, foi mesmo muito tempo, não é? Em algumas havia de calhar certo. Está certo. Olha, não sei se há mais fotografias. Há mais? Há mais fotografias. Exato. Onde é que isto foi? É a mesma coisa, este é o Basecamp. Também foi lá? Foi o Basecamp onde eu pus a câmera. Isto é exatamente a foto onde diz por trás Basecamp. Isto foi 5.550 metros de altura. Ainda há uma
Olha, tu, pronto, já acabaste as fotografias agora, não já? Ainda há mais? Afinal, ainda há mais. Então, qual é a próxima? Pois, onde é que... Tu tinhas, aqui vão lá ver, tu tinhas uma cobra ao pescoço e tinhas um macaco ao colo, não é? Sim. Onde é que isto foi? Como é que... Isto foi no Sri Lanka. No Sri Lanka. Este, por exemplo, foi um dos sítios... Eu sempre soube na minha viagem que eu ia ficar preso um mês numa ilha porque eu não ia conseguir arranjar dinheiro para sair de lá. E foi o que aconteceu? E foi o que aconteceu no Sri Lanka. Eu nunca julgaria se me dessem para apostar, mas foi o Sri Lanka, eu não tinha dinheiro nenhum e acabei a trabalhar, não foi trabalhar, mas a ter uma estadia nas minas que eles lá têm. E eu estava a dormir em casa de um professor de gemologia e ele ensinou-me como polir as pedras preciosas. E eu acabei por encontrar um topázio que tem agora no meu bandolim. Que também se vê na foto, que foi exatamente na altura em que eu pus. Isso deve ser das histórias mais incríveis que eu já ouvi. É que tu ficavas num sítio até ter dinheiro para ir para o outro lado. Exatamente, para continuar. Tu não ias... Tinhas sempre aquela salvaguarda. Tu nunca ias... tu pelo menos para salvaguardar a viagem. Ou algum imprevisto que acontecesse. Como assim? Para que precisavas de... Se a ideia era tu ires ires à boleia, para que é que tu juntavas dinheiro antes de te mudares? Sim, eu juntava dinheiro, que era principalmente para os vistos, que quando os tinha que comprar, e para qualquer viagem de avião que eu precisasse fazer, porque ir à boleia não me custa nada. Eu andei à boleia de barco também, quando tinha que o fazer. Mas quando foram viagens oceânicas, eu até o poderia ter feito de barco e apanhar a boleia de barco, não me teria sido assim tão complicado, mas aí poria em causa o primeiro propósito, que era estar aqui em setembro. Certo. Nunca na vida tinha conseguido estar aqui em setembro dessa forma. Falei em barco, tu naufragaste. Naufraguei também. Como é que isso aconteceu? Quer dizer, como é que se naufraga? Pronto, Mas como é que foi o contexto? Como é que tu naufragaste? Onde é que isso foi, antes de mais? Isso foi em Orange County, nos Estados Unidos, na Califórnia, tipo, perto de Laguna Beach, os ricos todos. Uhum. E então eu encontrei um gajo à boleia e ele vivia a vida de rockstar, em que ele tinha um barco inacreditável e tinha um carro inacreditável, mas não tinha dinheiro nenhum. Então, ou seja, houve uma altura em que estávamos os dois no barco dele e estávamos tipo a 2 milhas da costa e a gasolina acaba. E a gasolina acaba, pronto, nós a tentar ver se encontrávamos um outro depósito, mas não havia nada. Entretanto, a maré começa a elevar-se e vêm as ondas e acabam com o sistema de rádio, satélite, pumba, puf, foi-se. Então, estava mesmo a ser agreste, até que existia uma ilhota lá no meio com pedras e o barco estava-se a aproximar perigosamente desses pedregulhos. Então, lançamos a âncora, ficamos lá durante uns 20, 30 minutos com a âncora e depois parte-se a âncora no Recife, pronto, não há mais âncora. Estamos a ir então em direção aos pedregulhos ainda e a maré continua a subir e as ondas cada vez mais fortes, até que, imagina, nós estamos a tentar tirar a água do barco, o compartimento do motor está completamente inundado. Não que funcionasse, porque também não temos gasolina, não. De qualquer das formas, vamos tentar tirar e esse momento eu sinto-me enjoado, porque a ondulação toda e eu a ir abaixo para tirar a água, então também vomito por cima. Imagina. E é uma altura em que estamos tão perto, pomos-nos os dois do lado de fora do barco, com os pés nas pedras e a segurar o barco para impedir que ele batesse nas rochas. Mas ficamos lá muito tempo. até que chegou a bater algumas vezes. Quando falas em naufrágio, pronto, o barco não foi mesmo ao fundo. Mas o casco teve danos irreparáveis e até que nós já tínhamos anteriormente e antecipadamente, ele não tinha nenhum daqueles flares, mas tinha umas bandeiras, nós já tínhamos feito isso uma série de vezes, não aparecia ninguém, até que exatamente ao último raiar do sol vem a Marinha Americana, a Guarda Costeira, e reboca-nos para a costa. Correu tudo bem. Já não há mais agora, para não? Não, agora já não há.
Olha, Luís, a meio da viagem também te surgiu uma oportunidade de tu documentares isso, de tu fazeres uma espécie de um documentário. Sim. Como é que isso se passou? Como é que surgiu a oportunidade? Como é que... Para já, onde é que isso surgiu? Foi na Índia. E como é que... Porque, pronto, por acaso, eu estava a dormir, eu fui para Mumbai, na Índia, em busca do meu sucesso, mas do sucesso que era só conseguir continuar a viagem, e eu sabia que precisava de um bilhete de avião, porque eu não conseguia atravessar o Tibete. Porque o Tibete, as fronteiras entre o Nepal e o Tibete estão fechadas. Então eu precisava, se eu queria ir ao Tibete, eu por acaso até acabei por estar ilegalmente, mas de qualquer das formas, a fronteira entre o Tibete e o Nepal estão fechadas, então eu teria que arranjar um voo para uma outra parte mais a este da Ásia. E eu não tinha esse dinheiro, porque apanhar boleia é fácil, mas juntar todo o dinheiro para conseguir pagar um voo é mesmo complicado. Então eu lá fui a ver se conseguia alguma coisa, cheguei aos portões da Film City de Bollywood, que eles lá têm, e não me deixavam entrar porque eu não tinha credencial, lógico. Então, vinha em direção, estava a descer a rua, tinha lá uns gajos a fazer sumo de cana-de-açúcar, e eu estava a tocar umas músicas e eles deram-me sumo de cana-de-açúcar, que era o que eu queria, e eles acabaram por me convidar, e eu estava a dormir durante umas semanas nos slums, nas favelas que ficam mesmo ao lado da Film City. Ou seja, é mais ou menos aquelas fotografias que se vêem em ter o estádio de futebol do Brasil e as favelas todas ao lado. Pronto, este foi na Índia, tinha todo o indumentário de Bollywood, e depois tinham as favelas sem condições, sem água e sem eletricidade, mas as pessoas viviam lá e viviam felizes. E eu juntei-me a eles por uma altura. Mas depois acabei por arranjar conhecimentos, e um introduzia-me ao outro, como era sempre assim, e amigo introduzia-me a amigo. Olha, lembras daquele gajo de bigode? Pronto, era eu. Tu eras o gajo de bigode? Era. E pronto, toda a gente me chamava Luís. Ainda assim. E acabei por ir às gravações do India's Got Talent, e com isso ainda conheci alguns atores famosos indianos, que é um negócio mesmo forte lá. Eles também são muitos, a população é grande. E então fui introduzido a esta production house, que ficou interessada em eu fazer um documentário da minha viagem. Deram-me uma câmara e apenas me disseram para eu fazer uma espécie de reportagem enquanto iria. Isto acabou por ser da Índia e do Nepal. Eles imprimiram 2000 cartões com a minha cara e o nome, Life Traveler, Luís Pinto, tudo fixe. Eu acabei por perder 1500. Mas com isso, pronto, pagaram uma viagem de Katmandu para Hong Kong. Mas ou seja, quantos episódios fizeste? Foram 3? Não fiz. Eu gravei lá, num estúdio, episódios referentes a partes da viagem antes da Índia. Exatamente. E depois deram uma câmara e eu gravava coisas depois, como foi a minha passagem pelos Himalaias, especialmente. Mas depois, pronto, a câmara estragou-se e eu como não estava... E é na Índia, eles estão longe, já. Deixa lá a câmara. Nunca mais fiz nada. Ainda tinhas que ir lá apagá-la, deixa lá isso. Olha, portanto, tu gravaste isso em troca apenas da viagem dali para fora, basicamente? Sim. Olha, uma das coisas que te caracterizou na viagem foi o teu bandolim. Exatamente. Pronto, e nós queríamos que ele trouxeste-o. Trouxe. Pronto, e nós queríamos que tu tocasses alguma coisa... A caixa toda... Ui. Uma salva de palmas, que isto merece. Isto também veio da viagem? Também. De onde é que isto veio? Quer dizer, de onde é que isto veio? Isto é um instrumento africano. Acredito. É. Preto, e bolas de preto. Isto aqui, por acaso, é mesmo fixe. Chama-se Azlatum e que dá para... Pronto, é assim. É fixe se for com uma companhia... Isto merece palmas, eu acho que isto merece palmas. Mas o meu bandolim, eu tentei personalizá-lo da forma que conseguia. Ele saiu daqui nu, ou seja, só a madeira.
não importa. Eu tentei fazê-lo da melhor forma. Por exemplo, sei lá, só mesmo a caixa. Eu na Indonésia comprei uma zebra por $10 e depois pus a melhor parte da pele aqui. Compraste o quê? Desculpa. Uma zebra por $10. E o resto da pele eu usei para fazer carteiras, para dar a amigos, tipo, eu ficava em casa deles e dava-lhe uma carteira, pronto. Compraste uma zebra, portanto. Isto era a parte de uma perna, isto era o dorso. Eu tentei arranjar os melhores padrões. E o resto? Exato. Pronto. Isto é o meu bandolim, está aqui. Chegou assim. Chegou assim. Que, como tem aqui ainda o topázio, isto foi uma pintura henna. Henna são aquelas espécies de tatuagens que se fazem na Índia, especialmente antes das mulheres se casarem, eles fazem nas mãos. E então eu fiz, estes são os padrões originais, fui eu que desenhei, mas foi baseado nos padrões que eles usam para fazer a simbologia. E está aqui, isto é uma resina herbal. Depois tem aqui o meu leão da Austrália. Demasiado. O meu leão da Austrália, isto é uma árvore da vida em madrepérola da Turquia, é um medalhão chinês. E isto aqui é o poema do António Variações, vocês devem conhecer, que eu vou viver até quando eu não sei, e me importa o que serei, quero é viver. Então eu pus isto aqui porque adapta-se completamente à minha filosofia. E eu vou tentando colecionar, sei lá. Ok. Não, está a funcionar. Isto aqui é uma alça. É uma alça que eu tenho para o meu bandolim. Isto trouxe do Irão. Está em Farsi, mas escrito na língua arábica. Não, ou seja, na linguagem Farsi, mas o alfabeto arábico, que é o mesmo. Isto vem da religião Zoroastra, que é a religião do Império Persa, antes da invasão de Alexandre o Grande, a religião ancestral deles. Mas isto aqui diz: Mazende be anim ke aram nagirim, mojim ke assodegima adame mast. Significa, exatamente. Não, sério. Significa, isto é um poema que é mesmo é importante na cultura deles, que diz que nós somos como as ondas de um oceano, que vamos sempre em busca da nossa felicidade, não é? E tentamos sempre alcançar e só podemos parar quando morrermos, nunca, não haverá outro fim. E então eu achei que faria imenso sentido à minha filosofia. Também trouxe, sei lá, isto ainda não acabei, mas será é uma ponte em marfim que quero pôr para o meu bandolim. Ainda tenho que acabar de fazer os desenhos, qualquer coisa. Tu arranjas... Sim. Já agora tenho aqui o meu cartão. Não posso dar porque tenho poucos, perdi. E pronto, isto também, ou seja, tudo o que fazia parte, principalmente quando eu tocava músicas, era, isto veio do Sri Lanka. Gungru, isto é usado nas danças típicas deles, e eu punha no meu pé, no meu tornozelo, para dar o ritmo também, para ser um pouco mais versátil e completa a atuação, não é? Não era a coleira da zebra, isso? Não é. Às vezes... Pronto. Isto também não era das... Ai, já sei, não, isto... Perdi foi a palheta. A palheta. Mário, tens de procurar a palheta. Não, perdi a palheta. Já está? Não importa. Está aqui. Não é aquela palheta? É esta, está aqui. Afinal está aqui. Tudo bem. Mas queres tocar alguma coisa? Sim, o que tu quiseres, presenteia-nos. Sei lá. Então vai, eu vou pôr isto no meu pé. Isto é tipo a pulseira eletrónica que é tu vais a andar. Onde é que tu vais? Vem cá, outra vez. Vais fugir, bandido. Era. Não ia longe, sem me ouvirem. Eu vou tocar uma música. Esta... Eu fiz algumas músicas durante a viagem. Compus algumas, mas até vou fazer uma que não é original. Que não é, mas de qualquer das formas eu adaptei. E tinha a língua portuguesa e até divertia a malta pelo mundo. Então vá.
legal, não, bem. Que vontade de chorar, porque dar o meu sentir ao bem legal. Tiro bem melhor, dar o meu sentir ao bem legal. De modo vai ser melhor. Hey, tive razão, posso falar. Não foi legal, não, bem. Que vontade de chorar. Dar o meu sentir ao bem legal. Tiro bem melhor, porque não vou ser mais igual. De modo vai ser melhor. De modo vai ser melhor. Qualquer coisa. Queres tocar mais alguma coisa? Se quiseres, Eu até, pronto. se quiseres tocar mais uma aí. Vou só mostrar como é que eu posso usar. Esta aqui foi a minha primeira original feita em viagem. Eu tenho algumas em português também, mas esta vai ser em inglês e que até apareceu num vídeo qualquer. Não importa. Então vai, esta faz assim. Yes, I'm on the road, I can't think twice. Yes, I'm on the road, I can't think twice. As I've chose the path of freedom, lost my sense of reason. Yeah, I'm on the road, I can't think twice. Ooh, ah, ooh, ah, ooh. Having lost the courses of time, I feel without a reason could be to the light, I could set real. As I've chose the path of freedom, lost my sense of reason. Yeah, I'm on the road, I can't think twice. Ooh. Já está. Olha, e tu alguma vez, alguns na tua viagem, tu sentiste que as pessoas te olhavam de lado assim com alguma desconfiança?
Tu tocaste muitas vezes na rua. Sim, há culturas mais abertas que outras. E estão, logicamente, mais dispostas à aceitação por vezes, vêm eles ter comigo sem nada e são logo espontâneos e darem-me o que precisarem, ou por outras eu tenho que me esforçar um pouco mais, sim. Mas não é que tenha com desconfiança. Sei lá, fui recusado boleias muitas vezes. Muitas vezes fui recusado boleias. Então, é do conhecimento geral que muita gente tem medo de dar boleia e que acha perigoso e que, portanto, não quer fazer parte desse conjunto, não é? Lógico. De alguma forma, se calhar, não é que nem tenham confiado em mim, era mais no conceito. No conceito de oferecer boleia a alguém ou no conceito de levar para casa um estranho que acabou de conhecer. Não é que não tivessem vontade de ajudar. Toda a gente tem vontade de ajudar a um projeto se ele for nobre e razoável, não é? Se for algo que a pessoa apoia moralmente, qualquer pessoa gostaria de contribuir, o mínimo que fosse, como dar mais uma moeda, ou dar mais uma boleia, dar mais a possibilidade de eu conseguir dormir essa noite e acordar no dia seguinte pronto para continuar a minha jornada. Sim, mas muitos não o fizeram. E tu, alguma vez aconteceu, por exemplo, falaste muitas vezes dos restaurantes, por exemplo, alguma vez aconteceu negarem-te uma refeição? Do género, não, eu nunca pedia uma refeição. Muitas vezes eu cheguei e perguntava se podia trocar uma refeição por música e eles, por vezes, davam uma refeição sem eu ter que pagar, sem eu ter que dar música e sem pagar. Por vezes faziam a troca justa, como é, e é o que eu mais gosto, não é? Eu trabalho por algo e recebo algo em troca. Ou por vezes dizem, não, desculpa, tenta noutro sítio. E até me indicavam, olha, se calhar ali é melhor. Porque isso, aliás, tu referiste isso durante esta conversa toda, que havia alturas que tu nem sequer precisavas de abordar as pessoas. As pessoas é que vinham ter contigo e é que te queriam conhecer, para saber o que é que tu estavas ali a fazer. Sim, exatamente. E então, em países onde a maioria não é de etnia branca, não é? Eu estou obviamente em destaque. Então, países onde eles não têm contacto com o turismo, ver um estrangeiro é a alegria de todos. Vem jantar e vem conhecer toda a minha família. Vem conhecer a minha filha. Estou a falar... E tentaram arranjar casamento. Olha, ainda bem que falaste nisso. Não, antes disso. Tu, chegaram-te a assaltar alguma vez, ou pelo menos tentar? Eles, não. Assaltar, o que eu percebo do assalto é ser algo violento ou tirarem dinheiro. Não. Aconteceu uma vez que me tiraram... Pronto, eu estava a dormir num parque com um amigo e estávamos os dois bêbados porque tínhamos vindo de uma festa. E depois não tínhamos, era já tarde e não tínhamos ido a dormir, ficamos num parque e pusemos as coisas entre nós e deitamos, até estávamos bem. E ele, à meia da noite, acorda com frio e, pelos vistos, ele acorda-me, mas eu, como estou bêbado, não é? Eu até volto logo a adormecer. E ele sai da minha beira, ou seja, fico eu e as coisas do meu lado direito desprotegidas. E acontece que eu tinha um acordeão e tinha a caixa do acordeão e tinha a minha carteira com todo o meu dinheiro, que na altura eram $600, e tiraram-me aquilo. Voltou como no início da viagem. Tinha o meu bandolim e o meu passaporte que tem sempre no bolso das calças. Agora, nesse dia, pronto, eu tinha que voltar a retomar, não era? Nesse dia ganhei $150 a tocar na rua. Fiz aqui na nuca uma tatuagem de símbolo da paz. No dia seguinte, ganhei mais $150, comprei um chapéu e fiquei feliz outra vez. Mas o teu amigo, só para assim pôr, o teu amigo chegou a aparecer. Ele estava a dormir. É assim. E depois ele desapareceu. E $600. Eu sei. Eu, por acaso, não. Não apareceu? Eu tenho contacto no Facebook dele, não é que ajuda em nada. Está-te a dever $600. Aquilo foi em San Diego, perto da fronteira com o México, e há imenso crime. Olha, e alguma vez te assediaram? Alguma vez foste assediado? Várias vezes. E por mulheres? Também, por falar nisso, uma das maiores festas onde eu estive, e foi mesmo fixe, foi a Pride Parade em São Francisco. Estive na Pride Parade em São Francisco e foi uma das festas mais loucas onde eu estive. A sério.
pessoas, pronto, também me assediavam, mas pagavam copos, está-se bem. Lá está, trabalho Mas de eu- trabalho. Não é? Logicamente, eu sou fiel aos meus princípios, não que tenha nada, alguma coisa contra, mas sei recusar quando tenho que recusar, não é? E sei aceitar quando tenho que aceitar. Ora bem. Olha, Luís, tu, durante a viagem, tu alguma vez... Tu quando é que pensaste que era a altura de regressar? Fizeste mais ou menos as contas para estar cá em setembro ou houve uma altura que tu disseste, não, pronto, já Não, chega... eu fiz mais ou menos, ou seja, eu estava aí no caminho certo, eu estava a ir de este para oeste e ia-me cada vez aproximando mais, até até que deu as contas certas para estar aqui em setembro. Mas eu estive em vários sítios, havia muita viagem que eu poderia ter feito se tivesse despachado mais noutros sítios. Ou então, outro tempo que eu poderia ter passado mais nos sítios se tivesse demorado mais, não importa. As contas bateram dessa forma. Mas, por exemplo, só para pensar como os planos calharam mesmo de forma diferente. Eu tinha a ideia de passar a passagem de ano em Sydney. Eu queria, quando saí daqui, queria passar a passagem de ano em Sydney. Cheguei a uma altura da viagem e vi que não conseguia, não tinha tempo. Então pensei em Tóquio. Olha, quero passar a passagem de ano em Tóquio. Também é famosa e tal. Mas depois vi que cheguei a outra altura da viagem e vi que não tinha tempo. Então acabou a solução por ser, eu quero passar a passagem de ano no Everest Base Camp, que vai ser o ponto mais alto que eu vou conseguir chegar. Então acabo o ano em grande, começo o ano em grande e depois só pode sempre melhorar, não é? Ou não, começas em grande e depois é sempre a descer, depois Não, ali de cima... Metaforicamente. Sim. Olha, portanto, tens aqui o auditório cheio. É verdade. Para Muito obrigado a para toda te a gente, ouvir. a sério. Ah, Inacreditável. Os senhores estão a ligar as luzes que é para nos mandar embora. Ainda não acabou. Não, e já pronto. Bom. Eu vejo-vos sempre a todos, eu vou passar o tempo todo aqui na faculdade agora, não é? Pronto, tu desde que chegaste, houve muita gente que disse que tu devias ter uma oportunidade destas, etc. Já houve alguma proposta mais a sério de alguma editora para tu editares um livro, ou seja lá o que for? Eu tive propostas de editoras, tanto como contratos musicais, mas pronto, é algo que eu não me queria decidir antes de voltar. Nada eu me queria decidir antes de voltar. Agora vou ponderar bem as propostas que tenho e com isso, pronto, os apoios, tudo o que for. Mas, lógico, por exemplo, eu gostava mesmo de editar um livro, eu tenho rabiscado algumas coisas e até que nem calham mal, mas eu tenho que me empenhar se quero fazer algo direito, porque se a história até for bem contada, pode resultar. E as editoras, apesar de tudo, eu já tenho alguns contactos e elas estariam interessadas, ainda assim eu preciso de lhes mostrar um produto final, um produto minimamente acabado, antes do contrato ser feito, logicamente. Mas tens propostas de editoras cá nacionais? Sim, também tens? estrangeiras também. Olha, foste dar a volta ao mundo, só... depois disso, o que é que te falta fazer mais? Porque é como eu disse, eu não voltei, eu voltei a mesma pessoa, mas com mais ideias, dinâmica. Isto foi sem dúvida um boost de confiança para todo o meu futuro. Daqui a pouco vais a Lisboa e vais de comboio. Não, mas o que é que... Pronto, estavas a falar desse boost de confiança agora para o futuro e ideias, o que é que tu tens em mente agora? Não vá, eu não posso dizer tudo. Não posso. O que puderes dizer. Tanto faz, não quero ser mau. São tanto a nível do curso e dos grupos académicos nos quais estou inserido, mas também ideias de... Eu até vos vou contar esta história, que é mesmo inacreditável. Então imaginem lá, eu estava em São Francisco, estava a uns quilómetros abaixo de São Francisco, a apanhar boleia para sul, em direção a Los Angeles. E aquilo foi na autoestrada número 1, que tem o costa do Pacífico, ou seja, aquele cenário todo das escarpas e as rochas e a praia e o mar. Então eu estava lá a apanhar boleia, naquele sítio, que era já uns quilómetros abaixo, sei lá, 50, 60 quilómetros abaixo de São Francisco, eu parei,
sei lá, descansar um pouco e depois ia voltar de novo a apanhar boleia. Quando volto a apanhar boleia, um carro para e era um BMW descapotável e tinha duas tipo, inacreditavelmente bonitas mulheres. E não é, pronto, elas convidam-me para entrar, porque eu tinha... No carro? Sim, no carro. E não é... E pronto, e só toda a atmosfera delas me estarem a levar naquele carro, com aquele cenário todo, já era mesmo fixe. Mas não é que uma delas era filha de uma super rica família de Hollywood, em que tipo... O irmão dela produziu os filmes do Harry Potter e o padrinho dela era o Richard Harris, que era o Dumbledore do Harry Potter, aquele que já morreu. Pronto, não importa. E eu acabei a dormir em casa dela durante uma semana. E ela era produtora e ganhou o Golden Globe e coisas do género e convidou-me para produzir uma das minhas histórias quando eu estiver interessado. Sei lá, há coisas... E eu estava a dormir em Hollywood, na calçada da fama, mesmo lá, e a virem a casa os mais diversos artistas da área. Mas tudo por... a chance é tão grande como eu estar a apanhar a boleia e um carro parar, não é? Olha, houve uma coisa que tu disseste no início da entrevista, que eu achei... No início desta conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. Que eu achei fascinante, que era... Tu dizias que tu agora, que esta viagem serviu para tu conheceres os teus limites. O que é que tu agora estás aqui a olhar para tudo o que passou? Qual é o sumo? O que é que tu retiras disso, do que tu fizeste até hoje, da tua viagem? Qual é a grande lição? Não, a grande lição é o sentimento, como é que é dizer? É a mensagem de esperança na humanidade. Porquê? Porque todas as pessoas foram boas comigo, independentemente, lá está, do credo, da cultura, o que fosse, porque todos nós temos a pureza de coração e gostamos de a transmitir sempre que nos é oferecida a oportunidade. É como, por exemplo, uma forma prática de dizer, dar boleia serve primeiro, ou seja, andar a pedir boleia serve primeiro como processo de triagem, porque só para à minha beira quem tem boas intenções. Quem não quer, quem está de mau humor, não para e segue viagem. E depois é uma chance que eu dou a essas pessoas de fazerem a boa ação do dia. E eu tento, da mesma forma, eu tento retribuir da forma que puder o que for, que era entreter e contar histórias e tornar-me amigo de quem é meu amigo, sempre. E é impossível eu fazer um mau amigo. Não é possível. E nunca te aconteceu o contrário? Alguém parar... dar-te boleia com más intenções? Não, nunca. Não sei, nunca. Por exemplo, houve uma vez um homossexual que tinha... E até me ofereceu dinheiro para eu ser homossexual com ele, mas não resultou. Isto foi na Malásia. É na Malásia, que é um país muçulmano, e eles são altamente reprimidos. Daí ele viu um estrangeiro e viu a chance de ser feliz. Ele pagava bem, não sabes quanto é que... É que se calhar compensa virar... Pá, não sei. Eu optei por não. Olha, a última pergunta que eu tenho aqui, para depois passar a bola para o lado lá, também quem quiser fazer perguntas. Tu voltas a mesma pessoa? Sim, Parece-me como é que chama o gajo do Alta Definição? Daniel Oliveira. O que diz os teus olhos? Olha, não, mas tu voltas a mesma pessoa? Sim. E eu acredito no que acreditava antes. E o que é que achas que mudou em ti? De que maneira é que achas que esta viagem te mudou? Não, isto é como... Eu sou a mesma pessoa, mas como é que eu ia dizer de uma forma prática? É como se eu tivesse vivido muito mais do que o tempo que passou aqui. Muito mais do que um ano. É como se eu tivesse tido a experiência conjunta de muito mais do que se eu tivesse apenas vivido no espaço temporal de um ano. Percebes? Ou seja, eu tenho muito mais experiência do que com que saí daqui. E, portanto, tenho mais... A minha forma de pensar é mais ativa e eu tanto aprendi com os meus erros como aprendi com os erros dos outros. E posso ser, espero eu, bem-sucedido quando me vierem evitar os problemas e vier algo semelhante pelo qual eu, se calhar, até já passei e posso evitar. Com as oportunidades. Eu passei a prestar atenção aos sinais de... sinais de trânsito. Aos sinais...
aos sinais do que ia acontecer. Era, se eu achava que algo estava bem, eu ia por esse caminho. Começava a ter mais aqueles feelings, percebes? Que nem é extrasensorial, é pela experiência. Tu houve alguma altura em que tu pensaste, pronto, é daqui, eu já daqui já não sei. Já fui. Não, eu nunca me senti em perigo de vida. Nem quando puseram o carapuço na cabeça. Mas, pronto, havia várias vezes que estava perdido, sem saber o que ia acontecer. Alguma coisa ia me levar, mas eu tinha confiança que ia na mesma cascata. Mas tu tens noção que o que tu estás aqui hoje a contar podia ter corrido muito mal? Podia. Mas não correu. Tinham que ter escolhido outro convidado. Olha, eu daqui não consigo ver, mas acho que o pessoal lá de cima, da Engenharia Rádio, tinha uma pergunta para ti. Antes de passarmos cá para baixo. Aqui há gente que quer fazer perguntas, suponho eu. Tipo um de cada vez. Imensos. Não, mas acho que o pessoal lá de cima te queria fazer uma pergunta. Então vá. É o gordo. É aquele. É que vês bem, daqui vês bem. Mesmo lá em cima, não? Eu não estava a olhar para o sítio certo. Não, é o... Sou. Estou a brincar, Pedro. Pá, Pedro Magalhães, Engenharia Rádio. Diz-me uma coisa, depois desta tua experiência, tu aconselhavas todos nós a fazermos algo parecido? Se eu vos aconselhava a Sim. fazer, vocês, assim, cada um vive as coisas à sua maneira. Eu escolhi fazê-la desta forma porque até achei que conseguia. Mas é bom, é testar os nossos limites, lá está, sair da nossa zona de conforto e ambicionar por algo mais do que conhecemos. Nós somos portugueses e somos espero eu, por definição, exploradores, e portanto nós íamos em busca do desconhecido, e assim fui eu, mas o desconhecido nem tem que ser a nível geográfico, não é? É um desconhecido, é para além do que estamos habituados a fazer, como muitos grupos académicos aqui já falaram, juntar-se a um deles é um passo para ter uma nova etapa na vida e aprender a explorar novas capacidades que estão atrofiadas até ao momento. Portanto, sim, aconselho toda a gente a fazer o que vocês acham que devem fazer, seja isso o que for. E peçam apoio aos vossos amigos, que se a ideia for boa, toda a gente vos quer ajudar. E como é que aconselhavas a nós encararmos o medo de sair da nossa casa, do nosso cubo, que é onde estamos? É perceber o que é que vocês têm a perder e o que é que têm a ganhar se ficarem. Não, Já está? Está tudo, muito obrigado. Agora que já interrompeste, podes ir embora outra vez. Pronto, aqui em baixo. Não há ninguém que queira fazer uma pergunta? Temos ali... Não há um microfone para ali. Olha bem uma menina com microfone, Freitas, só para ti. É para o seu presidente. O presidente, tome lá. Daniel Freitas, AFU. É o presidente. Claro que eu sei. Obrigado, em primeiro lugar, por teres cá estado e por teres partilhado a tua experiência connosco. Mas a minha pergunta vai no sentido de perceber o que é que tu, com esta experiência, vais fazer. Tu queres mesmo ser engenheiro? Tu queres acabar o teu curso, ir trabalhar para uma empresa, ter um emprego das 9 às 5, ou das 9 às 6, das 9 às 7? Não quero. Não, eu irei arranjar uma forma de ser feliz com o curso que tenho, e que ainda não tenho, mas irei tirar. Ou seja, vou de certeza encontrar alguma forma para conciliar o estudo académico que eu retirar de cá e todos esses conhecimentos com algo que faça sentido e que seja também financeiramente razoável, não é? Agora, isso é um desafio para todos nós queremos arranjar uma coisa assim. Eu até tenho uma ideiazinha em mente que envolve construir um barco e algo assim, mas isso quando estiver quase pronto, eu chamo-vos a todos e vocês já ficam a saber. Não há mais? Então, deixa-me só fazer mais um. Então tu... Ou seja, isto é sermos criativos. É sermos criativos e usar a nossa criatividade na exploração do que for. Pronto, eu usei o meu bandolim e a música para dar a volta ao mundo. Agora, certamente, também usarei o meu curso em Engenharia Mecânica para encontrar uma forma de estar
até como dizer, para encontrar uma forma de ser sustentável e ser feliz com isso. Então, mas tu pelo menos até acabar o curso já não... Já Não. sentaste, pelo menos até acabar. Sim, espero estar focado, logicamente. Porque é mais para perceber, tu depois de teres... Pá, e eu gostava de ter tido uma experiência como a tua, naturalmente. Ninguém com essa cara. Acho que ninguém... Ainda não viste tudo. Mas... Estavas a jeito. Mas é mais para perceber, agora, tu saíste, pá, viveste 1001 coisas, passaste 400 e não sei quantas noites sem dormir em casa, se calhar com alguma insegurança, com pessoas desconhecidas. Tu vais conseguir agora voltar a ambientar-te? Mas era exatamente isto que eu precisava, porque houve imensas coisas, não é que as deixei, que não é que ficaram por fazer, mas eu não estava em controle na minha viagem, eu era levado pelos outros, de um sítio para o outro, tanto as refeições como as boleias e tudo, não era exatamente como eu queria. Eu agora tenho o poder, porque eu conheço o Porto e conheço os meus amigos, e tenho a possibilidade de pedir ajuda e saber o que é que virá em troca, lógico. Portanto, sim, isto será o concretizar de toda a minha jornada, é chegar aqui e iniciá-la de uma outra forma. Agora que tenho o apoio e me sinto novamente em casa. Queres perguntar mais alguma coisa? Não, obrigado. Há mais alguém curioso? Olha, temos... assim está bem. Temos... Quem? O G3, passa o microfone ao outro. Fazes. Olá, Pô. Qual foi o pior momento por que passaste? O pior momento, é assim, houve alturas em que eu estive sem saber, mesmo às aranhas, sem saber o que ia acontecer, como foi essa situação do Oman, ou quando estava no problema do barco. E do homossexual também, isso também é um problema. Eu já enumerei algumas. Isto aqui é mesmo interessante, porque eu tive tantas experiências que vocês têm que dizer aquela palavra-chave e depois faz o clique na minha memória e eu aí conto mais uma história. Qual foi o pior momento? Não estiveste doente, não passaste fome? Não, por exemplo, doente. Eu nunca passei fome. Tive uma única vez com problemas, não foi doença, mas eu devo ter bebido uma água estragada na Índia ou algo assim, que eu tive 3 dias de febres intensas e diarreia e vómitos, estava mesmo mal. E pronto. Mas aquilo serviu-me de uma espécie até de varicela, porque eu andava por mesmos sítios ou piores, a beber das mesmas águas e a comer as mesmas comidas e nunca mais aconteceu nada. Deve ter fortificado o meu estômago, não é? E veio por bem dessa altura, mas enquanto durou, eu não sabia o que era aquilo. Pois é, porque essa é outra também. Tendo tu uma doença, tu... Eu saí daqui com vacinas. Eu tomei vacina para a febre amarela, a febre tifoide, encefalite japonesa e a meningite meningocócica, mas para, por exemplo, a malária não existe vacina. Existe uma profilaxia que não é a mesma coisa e tem muitos efeitos secundários. E o dengue também não existe vacina. Portanto, isso, eu quando estava com essas febres, eu pensei tudo também. Imagino que tenhas passado muito tempo sozinho. Passei tanto tempo sozinho como tempo acompanhado, mas era do género, quando eu estava sozinho, precisava desse momento e acabava por calhar bem, que quando estava mais na minha meditação ou a refletir sobre o que tinha acontecido até à altura, ou até nostálgico, com momentos que se tinham passado, tanto na minha vida cá no Porto, como em momentos anteriores da viagem. Porque quando eu estava acompanhado, nunca havia tempo para pensar. Nada. Era a vida tão rápida. Pum, 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 pum. E aquilo... Não, a sério. Era mesmo... Levavam de um lado para o outro e eu tentava sempre acompanhar. Quando estava sozinho, usava esse momento para refletir. Sítios onde tu passarias lá anos. Queres contar algumas dessa história? Por exemplo, a do Dubai? Do Dubai, por exemplo, tudo bem. Eu até vou referir essa história, vem de um momento para trás, que é o seguinte. Eu estava
até vou partir como é que eu cheguei ao Dubai. Eu estava no Irão e eu queria chegar de boleia até à Índia por terra. Então o Paquistão fica ali a meio termo e eu tinha que entrar no Paquistão. Mas o Paquistão é aquele país que se eu, para obter o visto... É sossegadinho também. Era. Mas não era problema. Eu, para obter o visto, tinha que o tirar no meu país de residência. Ou seja, eu tinha que ir a Lisboa, à Embaixada do Paquistão, tirar o visto e só ia conseguia. Mas eu já estava no Irão. Não havia hipótese. Estás no Porto... Pai, não, desculpa. Estava em Teherão, fui à Embaixada do Paquistão em Teherão, não me davam visto. Fui à Embaixada de Portugal em Teherão, para eles passarem um documento todo bonito, para pedir especialmente ao Paquistão para me concederem a entrada, não resultou em nada. E até que depois conheci os amigos e disseram, olha, se tu tentares entrar ilegalmente no Paquistão, depois podes subornar alguém que eles deixam-te lá estar. Foi o que eles me disseram. Portanto, eu encontrei um trecho de deserto que não tinha guardas e entrei 25 km a andar no território paquistanês, até que depois passa um jipe de militares e pronto, ele vem-me, obviamente, eu estava ilegal. E não é que eu tenha forçado o suborno ou algo assim, mas dei-lhes a entender que tinha também essa intenção de se fodasse, mas não resultou para eles de alguma forma, não sei, estranhos. Mas, porque aqueles são países mesmo corruptos, resulta dessa forma. E acabou a situação em que eu tinha saído do Irão e o meu visto é da única entrada. Ou seja, eu tinha saído do Irão, não podia voltar a entrar. E no Paquistão estava ilegal. Ou seja, eu estava naquela terra de ninguém, entre os dois países, e estava perdido, estava tramado. Até que, por acaso, encontrei, quando aquele jipe paquistanês me levou à fronteira iraniana, um militar iraniano que eu conheci, ele foi até bastante prestável e destacou um inferior a ele, um outro militar, para me seguir durante 2 dias. Eles tivemos ele teve 2 dias a seguir-me, no Irão, até que eu saísse do país. E a forma que eu encontrei foi apanhar um barco para o Dubai. Saí do Irão para apanhar um barco para o Dubai. No Dubai, eu cheguei lá sem dinheiro nenhum. Pronto, tudo isto eu andava sem uma única moeda no bolso, porque depois acabei por gastar o dinheiro que tinha para subornar os paquistaneses. Acabei a pagar o almoço ao militar que estava comigo, o iraniano. Pronto, cheguei ao Dubai e eu não tinha dinheiro. Existe lá o Dubai Mall, um centro comercial é mesmo grande, e dentro do Dubai Mall tinha uma loja de mel. E eu gosto mesmo de mel. Então, e como até estava a passar tempo, entrei na loja de mel, estava a falar com o lojista e a perguntar de onde é que vem este mel, como é que foi tratado, como é que foi produzido. E ele, eu a tratar também, a contar-lhe as minhas histórias, ele a contar-me sobre o mel, que era o que eu queria saber, mas acontece que aquele lojista, não era um simples lojista, acabou por ser um multimilionário que estava lá só para porque o lojista, que é empregado dele, tinha ligado a dizer que estava doente. E ele só estava lá 2 horas, nunca tinha estado antes e provavelmente nunca vai estar outra vez naquela loja, mas estava exatamente no momento em que eu me cruzei pela loja. E, portanto, ele, quando soube que eu não tinha sítio onde dormir, convidou-me. E eu acabei, nessa noite, a dormir numa penthouse com jacuzzi, piscina e sauna, no último piso. E depois andava a ser levado pela cidade de limusine com motorista. E eu estava a dizer, olha, quero ir para a praia. Ele levava-me de um sítio para o outro. Há experiências. Mas sim, houve vários sítios em que tudo poderia ter corrido. E eu podia ter ficado lá várias semanas, meses, se quisesse. Mas lá está. Eu queria estar aqui em setembro. Havia alguém ali atrás que também queria fazer uma pergunta. Só mais uma pergunta. Tu andas sempre à boleia, não tens carta, pois não? Não tenho o quê? Carta de condução. Tenho carta. Tenho carta de condução. Não, porque eu cheguei a conduzir, de vez em quando eu trocava de condutor, imagina, quando eles estavam cansados pediam para conduzir também. E é uma forma para ajudar a viagem. Lógico. Havia alguém que eu ainda agora vi para ali naquela zona que queria. Exato. Está ali no ar, não faz. Deste lado também. Também está uma lá atrás. Sem microfone? Não faz. Já chegou. Posso? Sim, força. Posso? Bem, boas.
Tanto passado e vivido tanto tempo em tanto país distinto e cultura diferente, onde é que, encontrou o local onde as pessoas vivessem mais felizmente e onde a qualidade de vida fosse maior? Ele percebe árabe, açoriano. Zero. Açoriano. A qualidade de vida funcionava de forma diferente. Logicamente, países como Dubai, Hong Kong, ou a Austrália, Canadá, Estados Unidos têm grande qualidade de vida se formos a ver para a riqueza pessoal de cada um. Todos têm carro, todos têm casa, todos têm comida na mesa e é o estatuto que foi conseguido através do desenvolvimento do país. Agora, outros não funcionam da mesma forma, como na Índia não têm casa e em África não têm comida, ou o que for, mas pronto, nós estamos privilegiados. E Portugal, eu sempre dizia isto, eu sempre dizia que o nosso país é mesmo especial, nós temos uma pérola aqui na ponta da Europa, que ainda, apesar de tudo, nós não ganhamos muito e estamos à rasca para nos mantermos. Agora está pior, desde que foste ainda está pior. É de certeza. Mas nós somos tão boa gente e a diversão, a nossa cultura é tão forte, está tão intrínseca na nossa forma de ser, que era uma bagagem que eu levava comigo para todo lado e estou orgulhoso para estar de volta, lógico. Agora, Portugal continua a ser o meu país favorito para viver. E eu tenho a certeza que, qualquer seja as viagens que me vão levar pelo mundo fora, eu hei de ter uma vida em Portugal. Está desligado. Como é que se diz ONI em açoriano? Ok. É esse. E só mais uma coisa, passou nos Açores. Não, só foi. Também não foi para tão longe, calma. Tá bom então. Isso é outro planeta. Estava ali do lado direito alguém já com o braço levantado também há imenso tempo. Ai, está ali outro também atrás. Epá. Eu só queria perguntar se alguma vez correste o risco de perder o bandolim. De perder o bandolim, pois é a coisa a par do meu passaporte, mas o passaporte sempre dá para renovar outro. Agora o bandolim não, nunca. Eu corri vários riscos de ter perdido o bandolim e de o ter estragado, mas felizmente nunca aconteceu. Por exemplo, ele estava ao meu lado quando tiraram a caixa do acordeão, também estava a caixa do bandolim, mas decidiram pegar na outra. Esta até era mais bonita, não sei porquê. Você tinha uma zebra? Pois. Não sei, pronto, foi a minha sorte, faz parte da minha sorte, é ter voltado com o meu motor de toda a viagem, porque sem o bandolim não tinha. Eu também fazia bolhas de sabão gigantes, né, em praças da Europa para ganhar dinheiro, ou seja, eu conseguia fazer mesmo bolhas de tamanho, ocupar a praça inteira, que toda a gente parava e os putos iam rebentar e os casais tiravam fotos, toda a gente dava moedinha, também me ajudava. Mas eu quando saí da Europa, a cultura asiática não estava a perceber a ideia das bolhinhas e só a música é que salvou. Obrigado. Não. Continua aqui, pronto, é a minha sorte. Tá pá, exato. Isso é assim. Pronto, como é que eu vou explicar isso? Vá, estou a gozar, eu já ganhei um bocado de stock. Eu queria, depois desta viagem toda, saber se acredita em Deus. Só isso. Sim, isso é uma outra discussão por ela própria. Mas posso dizer que sim, acredito. E acredito, e há vários nomes que se pode dar a Deus, logicamente. Mas toda a magia que eu senti nesta viagem e as coincidências tão inacreditáveis, para mim, pareciam-me mais do que a obra do por acaso. Eu não sei, eu estive sujeito a tantas situações extremas que
cada vez que eu saía, sentia-me abençoado. Nem quer dizer que seja da religião católica ou o que for, mas eu sentia-me abençoado, nem que seja pela boa vontade, lá está, de todos os meus amigos que torciam por mim, de cá, e todos os que iam torcendo por mim durante a viagem, que queriam que eu fosse bem-sucedido, ou que seja, pelo menos, vamos chamar-lhe a energia comunitária de toda a gente que depositou em mim, de certeza que existe. E, sim, eu acredito em algo mais do que apenas o nosso mundo, mas nada de céus e infernos e mundos malucos. Ok, era só. Muito obrigado. Há mais algum... Aquilo não é um braço, bem não? Não. Mas já agora, para referir outra coisa, eu fui estudando como poderia. Eu fiquei a dormir em mesquitas e em templos hindus e em mosteiros budistas e em várias capelas cristãs, tudo fosse para contactar e poder pedir informações, li livros religiosos que também ajudaram a identificar-me um pouco com a cultura deles. Portanto, mais ninguém? Não, vocês não se preocupem, vão ter o tempo todo para me fazer perguntas, porque eu ando cá pela faculdade. Para tirar fotografias, dar autógrafos, essa cena. Pronto, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer a todos os núcleos que estiveram aqui hoje a apresentar os seus projetos, agradecer principalmente ao Mário Xavier, que pedia mais uma vez uma salva de palmas, que sem ele nada disto ia acontecer. E por fim... Já está ligado? Pronto. E agora, assim, com grande força, uma salva de palmas para o Luís, que esteve aqui este tempo todo. E já agora, uma grande salva de palmas a todos os estudantes. Nós tínhamos aqui uma noite de estudantes para mostrar que nós temos muita força, que estamos em muitos projetos e que fazemos projetos de vida invejáveis para qualquer adulto. E que gostava que todos dessem uma salva de palmas a todos nós, a todos os estudantes, a todos os grupos. Mas se calhar melhor do que isso, e para acabarmos em grande, eu pedia uma última salva de palmas de hoje, de pé, que ele bem merece, para o Luís, que isto é impressionante. Obrigado.